Boa noite. Eu gostaria de convidar vocês a estarem lendo comigo o Salmo de número 139. Salmo 139 é um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, obrigada por essa oportunidade. E me coloco, Senhor, diante do teu altar como ferramenta tua. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. É um grande prazer poder estar com vocês aqui hoje à noite. Eu agradeço a Célia por ter me convidado. E eu quero dizer que eu estou aqui com temor e com tremor. E se por acaso vocês me virem tremendo, fiquem tranquilos, porque é assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu tremo. O meu nome é Audrey, eu tenho 46 anos. Eu já vou avisando a minha idade, porque vocês estão acostumados que todo mundo vem com computador, com notebook, com iPad. Eu venho com um caderninho escrito a lápis e um monte de post-it colado. Então, eu já aviso a minha idade para vocês não ficarem se perguntando qual que é a idade dela, será? Mas eu quero contar um pouquinho para vocês a minha história. Eu fico feliz de poder estar compartilhando a palavra num culto de atletas, porque um dia eu também fui atleta. Mas eu quero começar a contar quando eu nasci. Como eu só tenho 46 anos, vai ser rápido, não vai ser muito longo, eu prometo para vocês. Mas eu nasci com a saúde frágil. Até hoje eu não sei dizer o que eu tinha, eu acredito que hoje em dia eu seria diagnosticada com refluxo.
Mas naquela época não era diagnosticado e a minha mãe sofreu muito nos primeiros anos de vida, porque nada que eu comia ficava no meu estômago. E eu tive os primeiros anos bem difíceis. E para minha mãe também foram anos bem difíceis. Passando essa fase difícil, aos 2 anos de idade, quando a criança está no auge, né, correndo para lá e para cá, já aprendeu a andar, está descobrindo o mundo, a minha mãe percebeu que eu ficava cada vez mais sem me movimentar, cada vez mais quietinha, até que de uma hora para outra eu deixei de andar. E eu fui diagnosticada com poliomielite. Naquele final de semana, um pastor muito querido dos meus pais, que era um pastor inglês, estava no Brasil e ia pregar na nossa igreja. E ele orou por mim e eu fui curada naquela oração. E naquele momento, a minha mãe conta que ele fez a oração por mim, me colocou no chão e falou, agora vai brincar. E eu saí correndo. E aquele foi o grande milagre de Deus na minha vida. O primeiro grande milagre de Deus na minha vida. Mas, por conta da minha saúde ter sido frágil nesses primeiros 2 anos, eu acho que isso, assim, de alguma forma, acabou ressentindo um pouco a minha mãe. E era comum ela me dizer assim, olha, você tem que levantar as mãos para o céu, porque você tem uma mãe como eu, porque você não estaria viva se não fosse por mim. Ou, não faz isso, porque você tem que ser muito grata, porque se não fosse por mim, você não estaria aqui. E às vezes a gente encontrava amigos que me conheciam desde o nascimento e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, nossa, você viveu? Não era nem para você estar viva, porque se não fosse pela tua mãe... Isso fez com que eu fosse crescendo, uma criança insegura, com baixa autoestima. Eu tinha muito medo de frustrar minha mãe. Eu tinha muito medo de decepcioná-la, afinal de contas, eu só estava ali por causa dela e ela tinha dado tudo por mim, tinha cuidado de mim tão bem e eu não podia decepcioná-la em nada. E eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada. E eu achava que tudo que eu fizesse seria errado, porque não ia ser bom o suficiente. Mas quando eu tinha 12 anos, o meu pai resolveu colocar a família inteira na natação. E todo mundo foi para uma escolinha de natação aprender a nadar. E eu descobri uma coisa, que eu era boa. E comecei a aprender a nadar, e comecei a nadar muito bem. Os anos foram passando, e em pouco tempo eu me transformei numa atleta de alto rendimento, treinando 6 horas por dia, todos os dias da semana. Eu tinha descoberto, então, uma coisa que eu sabia fazer. Uma coisa que eu era boa, eu podia ter autoestima de novo, ou, pela primeira vez, ter autoestima. Era legal, eu me tornei uma adolescente popular, todo mundo me conhecia, eu estava sempre nas melhores competições. As pessoas olhavam para mim, queriam ser como eu. Isso me fazia bem, eu era feliz assim. Aparecia de vez em quando no Globo Esporte, quando não tinha nada importante do futebol acontecendo, eles lembravam da natação e eu aparecia lá. E eu fui construindo a minha personalidade e o meu caráter baseado naquilo que eu sabia fazer. Então, a minha vida toda era projetada pensando no esporte que eu praticava, na natação. Então, todos os meus sonhos eram baseados na natação. Os meus sonhos de futuro envolviam a natação. E mesmo quando eu pensava em coisas a longo prazo, lá quando eu for mais velha, alguma coisa eu vou fazer envolvendo a natação, vou ser técnica de natação, vou fazer alguma coisa com a natação, porque é essa a vida que eu levo. O meu coração, eu costumo dizer que ele não bombeava sangue, ele bombeava água com cloro. E era só o que eu fazia, 6 horas por dia dentro de uma piscina, todos os dias. A minha vida era isso, até que numa manhã fria, depois de um treino bem pesado,
eu tive uma lesão terrível no meu ombro esquerdo. Vários tendões se romperam e o meu ombro não suportou o peso do meu braço e um osso saiu do nada aqui e saiu fora do lugar naquele momento. E naquela hora eu não sabia, mas aquele seria o meu último dia dentro de uma piscina. Seria o último dia que eu poderia ser chamada de atleta. Aquele era o dia que a minha vida ia se transformar completamente. O que seguiu a partir daquele dia foi uma série de tratamentos, uma série de dores diferentes, mesa de cirurgia, uma cirurgia grande, dramática, e uma dor pior do que qualquer dor física que nós podemos sentir, que era a dor da alma e o medo do futuro. Eu não sabia o que ia ser da minha vida a partir dali. Afinal de contas, a minha vida estava toda programada. Eu já sabia tudo envolvendo a natação. Mas e agora? Não tinha mais natação na minha vida. Eu nem entrava mais numa piscina. Eu mal movimentava o meu braço. O que ia ser da minha vida a partir daquele momento? E à noite, quando eu ia dormir, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e eu chorava. Chorava muito. Todas as noites, até que o cansaço tomava conta de mim e eu pegava no sono. Na manhã seguinte, eu colocava um sorriso nos lábios e ia fazer alguma coisa, ia para a faculdade, ia cuidar da minha vida, mas sem saber o que seria do meu futuro. Mas aí Deus começou a realmente se mostrar presente na minha vida. A mostrar o que Ele queria para mim. E a vida que Ele queria construir, não a vida que eu tinha idealizado. E eu comecei a compreender que para compreender quem eu era e quem eu seria, eu tinha que compreender o papel de Deus na minha vida. E quando eu leio o livro de Salmos, e Salmos é um dos livros que eu mais gosto, eu me identifico muito com o rei Davi. Porque a vida dele também não foi fácil. O rei Davi, ele era um guerreiro, ele vivia de batalha em batalha, ele enfrentou situações de dor, de sofrimento. Quantos anos ele viveu sendo perseguido pelo rei Saul? Sem saber como seria o futuro dele, ele tinha uma promessa para ele seria o rei de Israel. Mas, até então, ele só estava vivendo escondido de caverna em caverna. Ele sofreu perseguições implacáveis, ele sofreu uma traição dentro da própria família dele. Só que a diferença do rei Davi, entre o rei Davi e eu acredito que entre o rei Davi e a maioria de nós aqui, é que ele era tão íntimo do Senhor que nos momentos mais difíceis da vida dele, como no momento em que esse Salmo 139 foi escrito, ele era capaz de perceber o caráter do Senhor e se basear no caráter do Senhor. Um outro salmo, que é o salmo mais conhecido do rei Davi, que é o Salmo 123, que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu posso dizer por experiência que às vezes é tão difícil nós olharmos para o Senhor como o nosso pastor quando está tudo errado acontecendo na nossa vida. E a gente se pergunta assim, Senhor, cadê os pastos verdejantes? Cadê as águas tranquilas? Está tudo errado. Será que o pastor esqueceu dessa ovelhinha aqui? Mas o Senhor não esquece. Nós é que não conseguimos compreender o caráter de pastor do Senhor e nos colocarmos de fato como ovelhas, que nós só conseguimos entender
a nossa posição diante do Senhor quando nós entendemos o papel dele na nossa vida. E Davi compreendeu isso. E Davi compreendeu uma coisa muito importante, que é o que eu quero convidar vocês a entender nessa noite. Que nós temos que basear a nossa vida não naquilo que nós sentimos, mas naquilo que nós sabemos. Nós temos que basear a nossa vida naquilo que nós sabemos sobre o caráter de Deus, o papel dele para nós, e não aquilo que nós estamos sentindo naquele momento de dor, naquele momento de crise e de sofrimento. Porque os sentimentos, eles nos enganam, eles nos derrubam, eles mentem para nós, e se nós basearmos a nossa vida nos nossos sentimentos, vai dar tudo errado. E se nós basearmos a nossa vida naquilo que nós pensamos, que sabemos, a nosso respeito, também vai dar errado. Nós temos que basear a nossa vida naquilo que nós sabemos a respeito de Deus. E é isso que Davi fazia. E quando nós lemos o Salmo 139, nós podemos perceber nuances do caráter do Senhor que Davi percebeu e que quis mostrar para nós através desse salmo. E o primeiro caráter de Deus colocado nesse salmo é a onisciência. E ele fala desse lado do caráter do Senhor, do versículo 1 ao versículo 6. E eu fui grifando na minha Bíblia palavras que falavam dessa essa onisciência de Deus. E fala lá, Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra conhece. Sabes quando me sento, sabes quando me levanto. O Senhor sabe quando eu trabalho, quando eu descanso. E Davi vai colocando, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E ele vai colocando palavras que vão trazendo ao nosso entendimento essa questão da onisciência de Deus. Mas você pode dizer assim, Audrey, a gente sabe, Deus é onisciente. Mas na hora da minha crise, como é que eu trago isso para mim? Mas o que Davi estava dizendo aqui era, Deus é onisciente, mas ele sabe tudo ao meu respeito. E é isso que torna essa onisciência de Deus pessoal, para a minha história, para a tua história. Deus sabe tudo ao meu respeito. Deus sabe tudo ao teu respeito. Deus conhecia a minha dor naquele tempo que eu estava sofrendo, sem entender por que Deus permitiu que aquilo acontecesse na minha vida. Por que Ele permitiu que eu gastasse tantas horas e anos da minha vida investindo numa coisa que ia acabar de uma hora para outra, numa manhã qualquer? Por que Deus permitiu que eu fizesse tantos planos de futuro se não era nada daquilo que Ele tinha para mim? Tantos porquês. Deus conhecia os meus porquês. Tanto medo do futuro. Deus conhecia os meus medos. Tanta dúvida do que eu iria fazer de agora em diante, daquele momento em diante. Deus conhecia. E essa onisciência de Deus é aplicada para essas coisas da crise, esses porquês, essas dúvidas. Mas é aplicada também para as nossas coisas do dia a dia. Deus conhece tudo a teu respeito. Ele sabe o que você faz, Ele sabe a hora que você trabalha, a hora que você descansa, a hora que você senta, a hora que você levanta. Deus sabe aqueles teus pensamentos que nunca foram expressos, que nunca saíram da tua boca. Deus conhece o íntimo do teu ser. Não há nada sobre você que Deus não saiba. E é isso que o rei Davi estava tentando ensinar para nós aqui. E daí no versículo 5, para mim a mensagem é incrível, porque ele fala assim, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. O que eu aprendo com isso e o que eu tenho que saber é que tudo está dentro dos limites divinos. Tudo é para minha proteção e conforto. Aí, aquilo que você sente, você põe de lado.
Mesmo que esteja difícil de viver aquilo que você está vivendo. Mesmo que teu coração esteja apertado e que você esteja com vontade de chorar e largar tudo mesmo, cheio de dúvidas. Aquilo que você sente não é importante. O que é importante é que você sabe que tudo está dentro dos limites divinos. O segundo aspecto do caráter de Deus que Davi nos ensina nesse texto está lá no versículo 7 ao versículo 12. E ele começa assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. E no versículo 11 e 12, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esses versículos, eles nos mostram a onipresença de Deus. Deus está presente em tudo e em todo lugar. Do eterno ao temporal. Essa afirmação do caráter de Deus, Deus é onipresente, eu estava pensando e meditando sobre isso, pensei, nossa, isso é tão distante para mim. Porque esse conceito de tempo e espaço é tão limitado para nós humanos. Ainda que nós entendamos o passar do tempo, nós não conseguimos digerir muito bem o passar do tempo, não é verdade? Você vai vendo o tempo passar, mas isso é um conceito tão difícil. O conceito de espaço é tão difícil para nós. Mas o que Davi está dizendo aqui, que torna tudo muito simples quando nós pensamos na onipresença de Deus, é: Deus está comigo em todos os lugares. Não importa onde eu esteja. Deus está comigo. E esse conceito é a presença dinâmica e pessoal de Deus na minha vida. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, não importa o que eu esteja vivendo. A presença pessoal e dinâmica de Deus na minha vida. Ou seja, o Senhor está ativo em todos os lugares. Aonde eu estiver, o Senhor está comigo. E no versículo 8, fala assim: se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá Ele está também. É muito além daquilo que eu imagino de: Senhor, vai comigo para o meu trabalho hoje. E essa é uma oração correta, você tem mesmo que pedir a presença do Senhor com você. Mas ele promete aqui, e o Davi está nos ensinando que vai muito além disso. Se subir com as asas da alvorada, é do nascer do sol ao pôr do sol, não importa onde você estiver. Não importa o tempo, não importa o espaço. O Senhor está lá com você. Mas Davi também fala que não importa a dimensão emocional. No versículo 11 ele fala: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão. Talvez aqui, voltando para o Salmo 23, Davi estivesse se referindo ao vale da sombra e da morte. Que pesado isso! Você já parou para pensar sobre o vale de sombra e de morte? O que será? A que será que Davi estava se referindo? Muitas vezes nós nos vemos no vale da sombra e da morte. Mas lá, o Senhor estava com Davi. E lá, quando nós estivermos enfrentando o vale de sombra e da morte, o Senhor vai estar conosco e estava comigo no meu vale. Sem dúvida, aquele momento da minha vida foi meu vale de sombra e da morte, e o Senhor estava comigo. E se você estiver enfrentando o vale, ou se você for enfrentar o vale, o Senhor vai estar com você. E essa passagem nos mostra
que o Senhor está comigo em todo lugar, que Ele esteve comigo, que Ele está comigo e que Ele estará comigo. Nós temos que lembrar Jesus falando para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias. Não é eis que estarei convosco amanhã, ou depois de amanhã, ou estarei convosco os próximos 40 dias. Eis que estarei convosco todos os dias. E esse é o valor da onipresença de Deus. Ele está comigo, Ele está com você em tudo e em todo lugar. O terceiro aspecto do caráter de Deus, ele se encontra lá, do versículo 13 ao versículo 18. E é tão linda essa parte desse texto, quando ele começa a falar sobre a concepção, sobre o embrião, sobre a gestação. E vai mostrando para nós sobre o poder criativo de Deus. Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. A gente sabe que Deus criou o universo e tudo que nele há. Essa é uma afirmação bíblica. Mas Deus me criou e Deus te criou da concepção à morte. Mais do que isso, Deus me criou e Deus te criou da concepção à ressurreição. Amém? E nós temos que entender que isso significa o poder criativo de Deus, significa o soberano domínio de Deus sobre tudo que diz respeito a mim. Deus foi o responsável pela minha vida e sonhou com a minha vida mesmo antes da minha concepção. Deus me gerou no ventre da minha mãe. Ele me idealizou, Ele me projetou. Independente dos meus porquês, independente de por que o Senhor permitiu isso, por que o Senhor permitiu aquilo, o Senhor é soberano, Ele tem o domínio soberano sobre todas as coisas na minha vida e na sua vida. O Senhor me conhece e me cerca desde a minha concepção. E Ele faz isso não só nos dias bons, quando a gente consegue agradecer ao Senhor, Senhor, obrigada porque o Senhor está comigo. Mas é naqueles dias que a gente olha com aquela pena de nós mesmos. E olha para nós mesmos e diz assim, Senhor. E é naquele dia que talvez você sinta aquela solidão profunda e que você olha e nem consegue falar, Senhor. Mas o Senhor é soberano sobre a minha vida nos dias bons, mas Ele é soberano sobre a minha vida nos dias maus também. E vai ser assim até a eternidade. Ele é soberano sobre a tua vida até que os teus olhos se abram para a eternidade. E Ele vai continuar soberano sobre a tua vida. Tudo em mim foi planejado com antecedência e está sujeitado a Deus. Tudo em mim. Mas a minha história não acabou. A minha história de desventuras em série não acabou naquela manhã. Ela continuou. E por causa da mudança drástica no meu estilo de vida, o meu corpo sofreu um transtorno químico muito grande. Aqui eu estou no culto dos atletas. Eu acho que vocês sabem o que significa ser um atleta que treine 6 horas por dia, todos os dias da semana. O teu corpo está acostumado com o estilo de vida. O teu corpo está acostumado com altas cargas de treinamento. O teu corpo está acostumado com um trabalho físico, um trabalho químico. E, de repente, eu parei completamente. Eu mal conseguia mover o meu braço. Eu estava vivendo um período de depressão. Eu não sabia o que ia ser dali em diante. E o meu corpo reagiu a essa mudança química de maneira drástica também. E eu desenvolvi uma doença. E eu sigo com essa doença durante toda a minha vida. E todos os dias de manhã, quando eu levanto, eu travo uma batalha.
E eu costumo dizer que eu perco essa batalha todos os dias. Eu não vivi nenhum dia ainda que eu venci essa batalha. E alguns de vocês me conhecem. E vocês sabem como eu vivo. E talvez alguns de vocês que não me conhecem tão bem, mas já tenham me visto por aí, ou vão me ver por aí, de vez em quando vão me ver caminhando com a ajuda de bengala, caminhando, me segurando em alguém. Porque eu perco a batalha. A batalha que eu vivo todos os dias. E que ainda foi herança daquela manhã fria. Só que, quando eu tinha 2 anos, o Senhor fez um milagre na minha vida quando meu corpo falhou pela primeira vez. E Ele me deu cura e eu voltei a andar. Quando meu corpo falhou a segunda vez, Deus me deu novos objetivos, reconstruiu o meu caminho e me colocou no rumo de novo. Por isso hoje, mesmo quando eu perco a batalha, todos os dias para a doença que eu vivo, eu não desisto. E no dia seguinte eu me levanto de novo com coragem, porque eu lembro de uma palavra que o Senhor deu para mim, assim como o Senhor deu para o apóstolo Paulo, quando ele conta que por 3 vezes ele orou pedindo que Deus retirasse o espinho na carne que ele tinha. E Deus disse para ele, a minha graça te basta. E eu aprendi que essa soberania, esse soberano domínio de Deus sobre a minha vida, Ele também derrama graça na minha vida todos os dias e me capacita a viver a dor que eu tenho que viver, a doença que eu tenho que viver, a falta de emprego que eu tenho que viver, o problema no meu relacionamento, o problema financeiro que eu tenho que viver, o problema na escola que eu tenho que viver, não importa. A graça do Senhor é derramada sobre a minha vida porque Ele é soberano. Ele tem o domínio total, o controle total. Muitas vezes tudo está parecendo fora do controle. E ainda que eu sinta que tudo está fora do controle, eu tenho que saber que Deus tem o controle total da minha vida. O quarto aspecto e o último aspecto que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o caráter de Deus trazido no Salmo 139, está lá dos versículos 19 ao versículo 24. E eu preciso ser franca com vocês que quando eu estava preparando esse texto, e vem falando tão bonito sobre o Senhor, né? Esse texto é quase uma poesia, vem falando sobre Deus como conhecedor de todas as coisas, estando em todas as coisas, sendo soberano sobre todas as coisas, de repente fala assim, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Acaso não odeio os que te odeiam? Eu falei assim, olha, eu vou pular essa parte. Então eu vou falar só até o versículo 18, depois eu vou lá para o versículo 23, que é sonda-me, ó Deus, volta a ser bonito. Então essa parte eu não vou falar. E o Espírito Santo falou para mim assim, Audrey, você tem moral espiritual para julgar Davi e achar que ele não foi santo o suficiente nessa hora aqui, afinal de contas, ele estava mostrando a raiva dele, ele estava mostrando o ódio dele nesse momento? Você tem moral espiritual para achar que é melhor pular essa parte aqui e não comentar isso? E eu pensei, puxa vida, até aqui, Davi estava falando de Deus. E lógico que é uma poesia, é lindo, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Mas nesse pedacinho aqui, Davi está falando dele mesmo. Ele está falando do ódio dele. Ele estava externando as frustrações dele. Ele estava externando as dores da alma dele por causa de tantas coisas que ele tinha vivido. E Davi entendeu que Deus
é um Deus de amor, de salvação, mas é um Deus de juízo. E ele entendeu que ele tinha que se posicionar em relação a Deus. Ele não ia ter como escapar desse Deus. Deus sabia tudo a respeito dele. Deus estava com ele em todos os lugares. E ele tinha que entender qual era o papel dele nisso também. E ele entendeu a santidade de Deus. E ele entendeu que santidade de Deus é a vontade de Deus de que eu seja como ele. E Davi, ele fala assim, eu vou me colocar ao lado de Deus. Contra o ímpio, contra o assassino, contra o homem mau, porque eu quero ser como Deus. E é isso que Deus espera de mim. E é isso que Deus espera de você. E eu não podia pular essa parte. Porque é a parte que Deus está dizendo assim, eu sei de tudo, eu estou em todo lugar, o meu poder é soberano sobre todas as coisas, mas você tem que se santificar. E você tem que buscar ser como eu sou. Um compromisso com Deus sem restrições. E Davi assumiu esse compromisso com Deus. Um compromisso de ficar ao lado de Deus e se identificar com o caráter de Deus e os seus caminhos. A despeito daquilo que nós estamos vivendo. Quando nós somos atletas, às vezes nós pensamos que os fins justificam os meios. E está chegando perto daquela competição e você não perdeu o peso que você precisava perder para aquele momento. Ou, ao contrário, você não ganhou o peso que você precisava ganhar. Talvez você não alcançou o índice que você tinha que alcançar para aquele determinado torneio. E você começa a achar que você pode cortar o caminho. De repente, aquele teu colega diz assim, olha, que tal aquele remedinho? De repente, você perde peso mais rápido. Ou, come isso aqui, que isso aqui ajuda a ganhar peso. Não é assim mesmo? Só que na nossa vida profissional não é igualzinho. Tantos convites a gente recebe para cortar caminho, para cortar o caminho de santidade que o Senhor espera que nós tenhamos e que nós vivamos. Davi, ele entendeu que ele não podia cortar caminho, que ele não ia fazer coisas para agradar o povo, para agradar quem votou nele, para agradar a família, para agradar o técnico dele, para agradar o resto da equipe que estava confiando nele. Não. Davi entendeu que o Senhor era santo e que esperava a santidade dele também. Esse é um compromisso sem restrições que o Senhor espera de mim e espera de você. E quando nós tomamos esse compromisso sem restrições diante do Senhor, nós temos o desejo de agradar a Deus. E é isso que o versículo 23 e 24 nos diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso aqui é uma oração de Davi que diz assim, Senhor, eu quero ter o compromisso de te agradar. Eu quero ter o compromisso de me santificar diante do Senhor, conhecendo o teu caráter. Agora olha para mim e vê se mesmo assim, mesmo eu querendo ter esse compromisso, alguma coisa te desagrada. Mostra para mim, revela aquele pecado, aquela coisa que eu tenho que mudar ainda na minha vida, para que eu possa ser aquela pessoa que te agrada. Davi, ele foi conhecido como amigo de Deus. E porque ele entendeu o que o Senhor esperava dele. Ele entendeu que ele não podia viver pelo que ele sentia, mas pelo que ele sabia a respeito de Deus.
Deus sabe tudo ao teu respeito. Deus está contigo em qualquer lugar. Deus é soberano sobre a tua vida, independente da situação que você esteja vivendo. E você precisa saber disso. E a vontade de Deus é que você seja santo, assim como Ele é santo. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração com você. Que você, assim como Davi, faça um compromisso com Deus sem restrição. Um compromisso de viver pelo que você sabe e não pelo que você sente. E ainda que você esteja vivendo um momento que você olha para o lado e diz assim, eu estou sozinho, eu não estou vendo Deus agindo na minha vida. Eu não estou sentindo Deus do meu lado. Eu acho que Deus nem sabe o que está acontecendo na minha vida. O Senhor não está me pastoreando, me levando pelos vales verdejantes. Eu estou vivendo no vale da sombra e da morte mesmo. Eu quero te convidar a fazer um compromisso sem restrição com Deus. E eu quero, se você quer fazer esse compromisso, fica de pé. E eu, embora eu esteja de pé já, eu quero me colocar de pé novamente, porque eu sei que esse é um compromisso que eu tenho que fazer todo dia. Não é um compromisso que eu faço hoje e amanhã eu não preciso renovar esse compromisso com Deus, porque as lutas vêm e ela vai tentar me tirar desse compromisso. A luta vem e o meu sentimento da carne, a minha humanidade vai dizer assim, Audrey, você está sozinha nessa. E por que Deus permitiu que você vivesse isso? Fica de pé agora e vamos renovar esse compromisso de viver realmente comprometido sem restrição com o nosso Senhor. E se você agora não sente que o Senhor sabe tudo a teu respeito, não sente que Ele está em todo lugar com você, que Ele é soberano sobre a tua vida, coloca isso diante do Senhor agora. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo teu caráter, o teu caráter santo, onisciente, onipresente, soberano. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se revela através da tua palavra. Obrigada porque quando nós compreendemos mais a respeito do Senhor, nós podemos compreender um pouquinho mais a nosso respeito também. Obrigada porque quando nós entendemos que o Senhor é pastor, nós podemos nos colocar como ovelhas diante do Senhor. Pai querido, nesse momento, ajuda-nos a termos um compromisso sem restrições diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, assim como Jairo pediu ao Senhor Jesus que o ajudasse a ter fé. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse compromisso e mantermos esse compromisso no nosso dia a dia, no dia bom e no dia mau. Senhor, ouve a nossa oração. E se nesse momento, Senhor, alguém aqui está passando por um momento de crise, não importa em que área da vida, Senhor, mas está sentindo o coração apertado, que está sentindo aquela dor da alma, que não consegue nem fazer uma oração, que nem sabe expressar aquilo que está sentindo, o Senhor agora vem com esse poder curador, com essa presença, Senhor, que mostra que o Senhor está do nosso lado o tempo todo, com essa onisciência que mostra que o Senhor sabe tudo ao nosso respeito, com essa soberania que pode mudar a nossa vida de uma hora para outra. Vem e se revela, Senhor. Se mostra na vida de cada um aqui, derrama do teu poder. Que os céus se abram, Senhor. Que a tua bênção caia e que as vidas daqui hoje sejam renovadas, restauradas. Que realmente sejamos levados, Senhor, pelas veredas verdejantes, pelas águas tranquilas, Senhor. Que possamos sentir a tua presença na nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro,
agradecida, Senhor, porque o Senhor tem poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a continuar de pé no teu lugar. E eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao teu coração, assim como falou no meu. E a gente sabe que mesmo que se a nossa vida está em pedaços, pela graça de Deus, Ele consegue restaurar, né? E eu quero te convidar, louvando com a gente agora. Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime. Som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei seu vaso pro mundo ver o seu poder sublime. Que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Senhor, obrigada porque o Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar, Senhor. E pela sua graça, Senhor, nós podemos
nos refazer no Senhor, Pai, independente de como tiver a nossa vida, Pai. Obrigada porque nós podemos também estar aqui adorando a um Deus vivo, Senhor, e nós podemos te ouvir também, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa continuar, Senhor, nessa busca, Deus, incansável de conhecer mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu peço e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Pode sentar. A gente está finalizando o nosso culto. E eu quero dar uns avisos. A gente sempre tem, né, nessa parte a gente dá os nossos avisos, tudo. E nessa semana, na verdade, na próxima sexta-feira, a gente não vai ter o culto de atletas aqui, porque vai ter o culto da Semana de Avivamento, que vai ser aqui na PIB, né? Na sexta, e no sábado vai ter aquele culto grande lá na Arena. Então, semana que vem não tem culto dos atletas, tá? O pastor Anderson não está aqui, o Fernando também não está aqui, porque eles estão lá 20 de março, lá, né? Palmeiras, isso. Estão lá em Palmeiras, porque eles estão preparando todo o programa lá dos legendários, que vai ter em outubro. Então, eles estão lá na pista, vendo como que vai ser tudo lá. Por isso que eles não estão aqui, estão lá passando frio, né? E mais uma coisa aqui. Os treinos continuam os mesmos lá no ginásio, tá? Cada dia da semana tem um treino. A única coisa que não voltou ainda foi o judô, tá bom? Mas se você tem alguma dúvida, entra lá no site da PIB, veja nas nossas redes sociais também, que lá tem todos os horários. Se você tá parado e quer voltar a ser um atleta, se mexer aí, tem muita coisa que você pode fazer lá. Alguém vai competir esse fim de semana? Não, né? Então, a gente só vai ter no sábado que vem também, dia 27, a gente vai ter o exame de faixa de Gil, né? O dia todo ali no ginásio. Se você quer saber como é que é jiu-jitsu, pode ir lá. O dia todo a gente vai estar lá, tá bom? E vou lembrar vocês também de novo de vocês estarem olhando lá nas nossas redes sociais. Se vocês não se inscreveram lá no canal do YouTube, pode se inscrever lá. Toda semana sai o vídeo da agenda e também é colocado lá a pregação, né, que foi, hoje no caso foi da Audrey, então semana que vem vai estar lá no YouTube, se você quiser reolhar, né, ouvir de novo ou passar para alguém que você acha que essa pregação vai ser para aquela pessoa ali, que eu sei, né, que está passando por alguma situação, vocês ficam à vontade, tá bom? Então, a Gi vai estar cantando a última música aqui e eu quero que vocês deem 20 abraços aí, se despeçam e que o Senhor Jesus possa estar acompanhando vocês até suas casas.